A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os amados irmãos espalhados sobre todos os continentes desta terra, aos eleitos, aos predestinados em Cristo Jesus. Eu quero dar continuidade porque este assunto é um assunto que não é de fácil entendimento. E principalmente, né, quem veio, né, ou quem vem de uma tradição religiosa muito forte, como é a tradição religiosa evangélica. Então, para você sair da religiosidade e começar agora a receber os primeiros respingos da graça, não é fácil. Eu digo para você que não é fácil. Então, por exemplo, um dos exemplos é dar o dízimo. Para você entender que o dízimo não faz parte mais da tua vida, do teu chamado, da nova aliança, do novo pacto, não é fácil você largar, né, este ensinamento, né, ou esta ordenança. Não é fácil. Então, outra coisa também é Páscoa. Para você largar aquele pedacinho de pão e deixar de beber aquela tacinha de suco de uva, né, a deixar de praticar aquele ritual, não é fácil você deixar de praticar. Então, só mesmo a graça de Cristo, quando penetra no nosso entendimento e nos liberta. E você verá que Cristo, né? Cristo, alguns ensinamentos dele, mesmo depois da sua ressurreição, como este daí, Mateus 28, 19, né? O sistema religioso, eles afirmam, né? Eles gostam muito de dizer que Cristo, isso aí foi depois da ressurreição de Cristo. De fato, né? O batismo foi depois da ressurreição de Cristo. Mas algumas observações em graça, as revelações em graça, é que nos faz revelar, né? E discernir, né, o que Cristo mandou praticar e o que Cristo não mandou praticar aos gentios. Tem um estudo meu, um vídeo muito bom sobre você é judeu ou gentil. Outro estudo muito bom meu também, dizendo assim que a missão sem Paulo circuncisos, judeus, e missão com Paulo incircuncisos, gentios. Muito bom mesmo, né? Uma pérola da graça, né? E aqui não vi ainda nenhum ensinamento com esse tema, né? Com esta revelação, missão com Paulo e missão sem Paulo. Por exemplo, eu quero que você preste bem atenção neste versículo, quando Jesus reúne ali a sua caravana, né, os seus discípulos, ali os primeiros discípulos, e dá a ordem, ele dá a segunda ordem, a seguinte ordem: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembra que eu falei missão sem Paulo? Eu lhe pergunto, Paulo está nesta caravana? Você vai dizer, não, realmente não. Então, esta caravana aí, esta missão sem Paulo era para circuncisos, ou seja, para judeus. Para judeus. Esta missão foi para alcançar judeus. Lembra que Jesus veio para os
judeus, os judeus. Então, você quer ver? Veja que no capítulo de número mesmo de Mateus, capítulo 10 de Mateus, olha o que é que diz no versículo de número 11. Jesus enviou este 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, ok? Aí o versículo 6, ele diz, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Então, capite comigo. Jesus, judeu, ele veio para salvar, lembra o estudo abençoado que tem aí no canal Graça Revelada? É só você entrar lá no canal Graça Revelada que você vai ver que tem um estudo muito revelador. Então, Jesus judeu, ele veio para seu povo, para os judeus, desde o Antigo Testamento, na Antiga Aliança. Né? A Bíblia já falava que Jesus viria para resgatar, para salvar seu povo. Então, olha aí o texto que diz, antes dirijam-se as ovelhas perdidas de Israel. Então, vamos voltar lá. Capita isso aqui, isso é importantíssimo, certo? Então, vamos voltar para Mateus, capítulo de número 28, para você entender a missão. 28, 19. Mateus 28 e o versículo 19, ok? Então, olha lá. Portanto, Jesus agora ordena aos discípulos, lembre-se que Paulo não estava aí, nesta convocação, né? Paulo não foi intimado ainda. Paulo já tinha nascido, mas ainda não tinha se convertido a Cristo. Cristo não o tinha chamado para este ministério, né? O ministério da graça, porque Paulo foi apóstolo dos gentios. Então você tem que entender isso. Você entendendo isso, aí você vai dizer, mas pastor, realmente é verdade. É verdade. Então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esta missão foi para judeus circuncisos. Judeus circuncisos. Você vai dizer, mas pastor, mas então, me prove que Paulo foi pregador para os gentios. Olha só, o que é que diz Gálatas, capítulo de número 2 e o versículo 7. Olha só. Capítulo 2, versículo 7. Gálatas 2, 7. Pelo contrário, isto é Paulo escrevendo aos Gálatas. Olha o que aconteceu aqui. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Ok? Então, entendeu agora, Mateus 28, Paulo não estava naquela caravana. Paulo não estava naquela missão. Ali era uma missão sem Paulo. Missão sem Paulo, lembra? Circuncisos, judeus. A missão de Paulo aqui era esta aí, ó. Pelo contrário, reconheceram quem? Pedro, Tiago e João, que estava naquela caravana, que eram pregadores, anunciadores do evangelho da lei, era o evangelho misturado, que continha lei e continha graça. É necessário você entender isso. Então, aquele evangelho de Mateus 28 que Jesus mandou foi para judeus. Ide por todas as nações ali eram tudo próximas umas das outras, certo? Então, eles tiveram aquela missão de ir às nações, pregar o evangelho a toda criatura. Então, Paulo foi levantado como pregador, doutrinador, mestre e apóstolo dos
gentios ou incircuncisos. Pedro, Tiago e João, anunciadores das boas novas aos circuncisos judeus, ok? Então vamos voltar lá para Mateus 28. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Então, façam discípulos de todas as nações. Então, fazer discípulos, eles iriam praticar. E isto aqui também é bom salientar que este versículo, né, além de ser duvidoso por alguns teólogos, né, renomados que tem aí no YouTube, eu já assisti bastante, né, e é duvidoso este versículo. E outra, este batismo aqui, ninguém pode provar 100% que foi batismo em águas, porque Paulo ensina um outro batismo, né? O apóstolo dos gentios ensina um outro batismo, que é o batismo de cruz, ou o batismo na cruz, o batismo de morte, ok? Romanos capítulo 6. Então, esta missão foi dada aos judeus. Pedro, Tiago, João, Mateus, estavam lá nesta missão aí. O único que não foi nesta missão foi Paulo, justamente porque Paulo tinha outra missão, de levar as boas novas, o evangelho da graça aos gentios, ok? Muito bem. Então, alguns irmãos, quando viram meus primeiros vídeos e se admiraram e acharam estranho eu não praticar mais dízimo, não praticar mais Páscoa, não praticar mais o batismo com águas, e me chamaram amigavelmente, e alguns curiosos teólogos também, e me perguntaram, disseram: Pastor Van, bom, já que o senhor não pratica mais o batismo com águas e não ensina, o que o senhor tem a dizer sobre aqueles versículos? E eu disse: mas quais versículos? Aí ele disse: aqueles que falam sobre o batismo com água. Aí eu disse: então quais são? E ele citou. E o batismo que ele citou foi João 3:5, Efésios 5:26, Tito 3:5, 1 Pedro 3:21 e Marcos 16:16. E nós vamos ver de um por um, né, esses versículos, se realmente há batismo com águas, né, nestas passagens. E vamos tirar algumas dúvidas. E eu disse: eu vou fazer um vídeo justamente com isto. E ele disse: faça, eu vou ver, eu quero ver. Eu quero que você, como é que você vai se sair com isto. Tudo bem. Então nós vamos ver os versículos que ele citou, se realmente há batismo com águas, ok? Ou se pelo menos tem alguma insinuação de batismo com água. Então vamos primeiro para João, Evangelho de João, capítulo 3. João é um livro histórico, ok? João não é Novo Testamento, João é livro histórico. Por quê? Porque conta a história de Cristo Jesus. João, capítulo de número 3. Deixa eu... João 3. Cadê João 3? João, capítulo de número 3, versículo de número... João 3. João 3. Só um momentinho, irmão. Deixa eu pegar aqui outra versão. Ok? Deixa eu pegar aqui outra versão. Essa aqui. Ok? Pegar aqui João. Evangelho de João. João, capítulo de número 3. Ok. Vamos lá. Muito bem. Vamos para o versículo de número 1. Deixa eu ver se está saindo aqui. João 3, 1. Ok.
Vamos lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, esse versículo 5, certo? Versículo 5, deixa eu colocar aqui. O versículo 5 é justamente, ok? O versículo 5 é justamente o versículo que ele me indagou. Esse pastor, veja lá em João 3,5 que está escrito: nascer da água e do Espírito. Jesus respondeu: na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nascer da água, olha aí, pastor, tem que nascer da água. Então, eu quero chamar a sua atenção, amado irmão e irmã em Cristo Jesus, de que a igreja, a religião evangélica, ensina que é necessário nascer da água. E esse nascer da água, a igreja evangélica ensina que é ser batizado ou batizada, ser mergulhado na água. É quando você desce as águas. E isto é o que ensina a religião evangélica. É quando você é mergulhado na água e você é retirado da água, você nasce de novo. Isto é verdade, pastor Van? É não. Este não foi o ensino de Cristo. Cristo não estava ensinando o batismo de João a Nicodemos. O nascer da água e do Espírito, certo? Esse texto, ele não se refere ao batismo nas águas, mas refere-se a uma promessa feita na antiga aliança. Esta promessa foi feita na antiga aliança, no livro de Ezequiel. Olha bem, deixa eu botar aqui Ezequiel para você ver o que estava acontecendo aqui. Ezequiel, isto, capítulo de número 36, Ezequiel 36, o versículo de número 25. Olha, Ezequiel 36, então João 3,5, Jesus estava falando para Nicodemos a respeito desta passagem, do que viria, do que iria acontecer, deste novo nascimento. Jesus nem sequer citou João e nem sequer falou de águas, água literalmente. Olha o que é que Jesus diz, o que é que Jesus estava dizendo a Nicodemos. Então, aspergirei água pura sobre vós, água pura, e ficareis purificados. Eu lhe pergunto. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificado. Há alguma água puríssima, pura, aqui no planeta Terra? E se há, esta água pode purificar a sua mente, a sua alma, sim ou não? Responda. Será que Jesus estava dizendo a Nicodemos que aquela água que João batizava era pura e purificava? Não. Não. Vamos ser sinceros, né? E vamos admitir de que Jesus não estava ensinando o batismo de João, nem mandou ninguém se batizar no batismo de João. Jesus estava falando isso aqui, que era... Então, Jesus estava citando uma passagem de Ezequiel 36. Então,
aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todas as vossos ídolos vos purificarei. 26. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. 27. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observarei. Ok? Então, Jesus cita Ezequiel, Jesus comenta, né, Ezequiel 36, né, até o versículo do versículo 25 ao 27, aqui ele fala de um lavar espiritual. O que Jesus estava ensinando a Nicodemos era um lavar espiritual, que aconteceria, né, nos dias da nova aliança, e que veio acontecer, né, ali em Atos capítulo 2, no derramar do Espírito Santo. Era aquele batismo que Jesus estava se referindo, ao batismo com Espírito Santo. Quando Deus colocar seu Espírito, né, ali ele está citando Ezequiel, por isso que o verbo está no passado. Quando Deus, o verbo está sendo citado no futuro, quando Deus colocar seu Espírito em seu povo, nascer da água, observação, se liga aqui agora, nascer da água e do Espírito é um lavar espiritual que ocorre quando nascemos de novo, é um lavar na mente, é um lavar da palavra, é um derramar do Espírito. Quando você nasceu de novo, houve este lavar, houve este derramamento do Espírito. Assim como também recebemos um novo coração. Será que a água que João batizava, lavava, purificava, fazia você receber um novo coração? Claro que não. Claro que Jesus não estava citando João Batista, nem o batismo de João. Então, o nascer de novo, assim também recebemos um novo coração espiritual e não mais um físico. Aqui traz a ideia de purificação e não de batismo com água. Nascer da água e nascer do Espírito equivale a dizer nascer de cima, nascer do alto, nascer do Espírito. Ok? Ficou claro? Ficou bem agora? A revelação desceu até a sua mente. Se você entendeu, né, com o entendimento lógico, com os olhos do entendimento, você percebeu que Jesus não estava falando do batismo de João, mas do batismo do lavar, do batismo com o Espírito Santo, ok? Jesus usou Ezequiel, citou Ezequiel para tratar com Nicodemos. Ezequiel 36 e o versículo de número 27. Aí ele disse, mas pastor, mas o que é que o senhor me diz de Efésios capítulo 5? Então vamos lá para Efésios capítulo de número 5. Vamos aqui para Efésios, vamos ver lá o que é que a dúvida dele, né? Porque ele aprendeu Efésios 5. E o versículo, Efésios 5, e versículo 26. Olha aqui. 5, 26. Pronto. Este versículo ele citou. Por que ele citou Efésios 5, 26? Porque fala de um santificar, purificando com a lavagem da água. Aí ele citou isso aí. Olha aí, pastor. Pronto. Peguei o senhor agora. Como é que o senhor vai sair dessa aí? Efésios 5, 6 diz, para a santificar, purificando-a com a lavagem da palavra, da água pela palavra. Muito bem. Então, na escola dominical, né, domingo de manhã, você aprende isso aí.
Nos púlpitos da sua igreja, nas suas reuniões, você aprende isso aí. Que esta lavagem é com água de rio, do tanque batismal, né, de água, de praia, né, mas, na verdade, você vai entender agora que não é a água literal, a água de rio, nem a água de tanque batismal, nem a água de piscina, nem a água de praia, né? Não é nesse batismo, não é nesse lavar que purifica, né? Que purifica a sua alma, que purifica a sua mente. Então, o que nós aprendemos na nossa escolinha dominical não nos ensinaram, certo, a verdade, mas encaixaram, certo, prepararam um pacote de batismo e colocaram estes versículos para dizer, para insinuar que é o batismo de João, onde não é. Efésios 5, é bom que você aprenda agora, né? Efésios 5, 26. Olha só. Este texto de Efésios 5 e o versículo de número 26, aqui também trata-se de um lavar espiritual. Efésios 5, 26 também trata de um lavar espiritual e não lavar de água de tanque batismal. Nunca foi batismo de João. Aqui não. Por quê? Porque é a palavra de Deus que efetua o lavar. Aqui é a palavra de Deus que efetua o lavar e não a água no batismo de João e não a água de tanque batismal. Olha só, leia de novo, com os olhos do entendimento. Vamos lá. Para a santificar, vírgula, purificando-a com a lavagem da água. Se terminasse aqui, beleza, era a lavagem do tanque batismal da sua igreja lá, ou da praia, ou do rio, mais vírgula, pela palavra. Olha o contexto, ele não terminou aí a água, mas a água pela palavra. A água ela é como a palavra é como água, que quando desce lava teu entendimento, purifica, santifica, né? A palavra santifica. É tão verdade isto, olha só o que é que eu vou lhe mostrar. É tão verdade isto, olha o que é que diz João, capítulo de número 15, certo? E o versículo de número 3. Veja se não é a palavra que purifica. Veja se não é, ou se é a água do batismo de João. Vocês, Jesus falando, já estão limpos pela água que vocês foram batizados. Não. Vocês já estão limpos porque mergulharam num tanque batismal. Não, pastor, ajeite seu óculos. Vocês já estão limpos pela água do batismo de João Batista. Não, também, pastor. Ajeite de novo. Vamos lá. Última tentativa. Vocês, João 15:3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Limpos pela palavra. Limpos pela palavra. Anote aí, guarde isso aí. Quando você for para o estudozinho da sua escolinha dominical, anote esses versículos, mostre para seu pastor e pergunte a ele o que realmente lava a nossa alma, a nossa consciência dos nossos pecados. Se é a água do batismo de João, ou é a palavra de Cristo, ou é o sangue de Cristo. Pergunte lá, tá bom? E depois você anota lá embaixo, quando você vê, né, e ouvir esse estudo, esse vídeo, você pode ir lá escrever lá, não, pastor, o senhor errou, né? O senhor é um herege, o senhor é um mentiroso, tá bom? João 15:3, vós já estáis limpos pela palavra que eles têm falado. Então, vamos voltar. Então, olha só, limpo pela palavra. Então, vamos lá para Efésios, capítulo 5, e o versículo de número 26. Agora você vai entender isso aqui. Para santificá-la, tendo-a purificado
pelo lavar da água mediante a palavra. Vós já estáis limpos pela palavra. Pela palavra. Santificado pelo lavar da água mediante a palavra. Palavra, é a palavra que é a água. Quem tem sede, venha e beba de graça desta água. Será que Jesus estava dando de graça água de rio? A água de tanque batismal da sua igreja? A água da praia? Será que era aquela água que João Batista batizava lá, que Jesus estava dando de graça? Não. Era a sua e é a sua palavra. Tudo bem, pastor? Mas, sim, ainda voltando em João 3, que eu esqueci de lhe falar, João 3,5, quando Jesus estava ensinando ali a Nicodemos um novo nascimento, Jesus destaca ali em João 3,5, a atividade do Espírito. A atividade do Espírito e não algum rito da igreja evangélica, o rito batismal, ou rito de água, ok? Frisa isso, guarda isso aí. Voltando aqui para agora, ele disse, mas pastor, tem Tito. Tito 3, versículo 5, ele citou Tito, capítulo 3, e o versículo de número 5. Vamos para Tito. Tito, capítulo 3, e o versículo 5. Olha só que versículo abençoado. Vamos lá, ele diz que isso aqui é o batismo que Tito também ensina, batismo de águas, que é o batismo de João. Vamos ver. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, pelo lavar. Ou seja, se você não descer as águas, você não é lavado. Isso é o que ensina a religião. Ensina isso. Ensina que Tito 3,5, eu tenho livros aqui de teologia sistemática, livros também de estudos bíblicos, escolinha dominical, livro de escola dominical, que ensina isso aí. Que usou Tito 3,5, que usa Efésios 5,26, que usa 1 Pedro 3,1, que usa Marcos 16, 15, 16, para dizer que ali é o batismo com águas. Isto é um absurdo de erro teológico. Vamos ver o que Tito diz? Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Tito não fala em nenhum momento, na sua carta, desde o capítulo 1, do versículo 1 até o último versículo de sua carta, Paulo, ele não fala de ato batismal com água. Ele não fala, e nem sequer aqui, nem há cheiro de águas, não há nem cheiro de águas. Então, o que Tito está falando aí, o que Paulo está falando a Tito, é o lavar regenerador. Não fala de batismo com águas, não fala, mas o lavar regenerador, declarando explicitamente que se trata da doação espiritual de uma nova vida. Doação espiritual. O texto é espiritual. Doação espiritual de uma nova vida. Não é mencionado o batismo nas águas nesta passagem. Infelizmente, para a decepção da igreja evangélica, de muitos teólogos e pastores, esse texto não menciona batismo com águas, ok? Mas um lavar regenerador, um novo nascimento, ok? Uma nova vida. Ele nos salvou pelo lavar regenerador, novo nascimento e renovador do Espírito Santo e não de águas.
Não foi o seu tanque batismal, não foi o seu rio, não foi na praia que você foi renovado, nem regenerado, mas é o lavar da água, lembra? E a ação do Espírito de Cristo, do Espírito Santo, no nosso ser, no homem interior. Isso aqui refere-se àquilo que João fala, João capítulo 3, a Nicodemos, o nascer de novo. Tudo bem, pastor? Né? Ele disse, mas tudo bem, pastor, o que é que o senhor me diz agora de Pedro? Né? Ele já aqui ainda teimou. Então vamos lá para Pedro. O que é que diz Pedro? O que é que nos ensina 1 Pedro, ok? 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3 e o versículo de número 21. Muito bem. Olha só o que é que diz Pedro 3, 21. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Pronto, pastor. Olha aí. Aqui fala pelo batismo que agora também salva vocês. É o batismo de João ou não é? Bom, o que é ensinado na religião é que aqui há um batismo de João. Agora, biblicamente falando, segundo as Escrituras, não há batismo de salvação aqui nesse texto. Não há. Vamos ser sinceros. 1 Pedro 3, 21. A pergunta é, será, eu faço para você, pergunta lá na escola dominical, pergunta assim, ó, será que o texto não apoia claramente a posição católica de que o batismo por si só concede graça salvadora ao batizado? Olha só, pode salvar também vocês, né? E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Batismo de João? Será que aqui é o batismo de João? Não, não é, também não é. Erro teológico da igreja, da religião evangélica. Aqui não há batismo de João. Mais uma vez, repito, não há nem sequer um respingo de água do batismo de João. Não. Não é o ato físico externo que lava a sujeira do corpo. É a água do batismo de João. Hoje, até o tempo de João Batista, até na transição, né, da antiga aliança e da nova lei em Atos dos Apóstolos, né, Pedro, Tiago e João, eles ainda batizavam, Filipe ainda batizavam, porque não tinham o entendimento, né, da nova aliança, de que o batismo agora era o batismo interno e não mais externo. O batismo interno é o novo nascimento, é o batismo com o Espírito Santo. O batismo interno hoje, na nova aliança, hoje, só tira isso aqui, ó, a remoção da sujeira do corpo. Quem disse foi Pedro. Você tem que discutir com Pedro e não comigo. Você tem que chamar Pedro de herege e não eu. O pastor Van está simplesmente citando as passagens de Paulo e Pedro. Quem disse que o batismo, né, e Pedro batizou, não é verdade? Atos capítulo 2, capítulo 4 e em diante, né? Pedro ali fez aquele batismo, aquela cerimônia, né? Aquela santidade em água. Olha o que Pedro diz hoje. Depois do entendimento. E isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, não mais isso. Ou seja, o batismo com água, Pedro está dizendo que só tira a remoção da sujeira do corpo, né? Mas um compromisso de uma boa consciência mediante Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, a regeneração, lembra? João 3, 5, Efésios 5, 26, Tito 3, 5, fala do homem interior, do lavar da mente, da purificação na mente, para que você possa entender. Então, diga a Pedro, né, quando você chegar lá no céu, Pedro,
rapaz, tu falou que aquele batismo que Jesus mandou batizar em 28 só removia a sujeira do corpo. Pedro vai dizer sim, porque você não teve entendimento. Quando eu não tinha entendimento, eu batizava com água, mergulhava, né? Pensando que estava abafando e tal, estava no auge. Mas depois do entendimento, passou a ser remoção da sujeira do corpo. Quem disse isso foi Pedro, ok? Mas pastor, então quer dizer que o batismo com água acabou a validade dele? Sim, foi até em Atos dos Apóstolos, ali na transição. Quando eles tiveram entendimento que agora o batismo com o Espírito Santo era o que tinha que permanecer, porque o batismo com o Espírito Santo é o que salva, é o que santifica, é o que purifica, é o que transforma, é o que redime, é o que faz de você uma nova criatura, é o que dá a você poder de participar do corpo de Cristo, de ser igreja, de ser santo. Sim ou não? É o batismo com o Espírito Santo que faz isso, ou é o batismo que tira a sujeira do corpo? A água. É o batismo de João. Fica aí, não precisa falar não, aguenta aí, ok? Então, muito bem. Então esse de 1 Pedro, certo? Ele não é o ato físico. Pedro está dizendo que não é o ato físico. Isso aí acabou-se, morreu ali, certo? Ali acabou a queda do templo. Quando o templo caiu em 70, Jesus estava dizendo para os judeus, acabou todo o ritual. Da cruz até o templo, eles ainda batizaram, por causa da permanência, da teimosia, até o entendimento do queda do templo, acabou todo o ritual, todo o cerimonialismo. Ali aí passou agora a ser pela fé, ok? Então, entenda isso. Não é o ato físico externo que lava a sujeira do corpo. Isso aí, o batismo agora só faz lavar a sujeira do corpo. É bom por isso. Mas de uma boa consciência para com Deus, né? Lavada pela palavra, um novo coração, a consciência lavada pela palavra e pelo sangue de Jesus. Vamos ver se é a palavra que lava ou é o que é que lava a consciência? O que é que lava a alma do pecador? Vamos ver aqui Hebreus 9. Hebreus 9, 14. Hebreus 9, 14. Olha só, Hebreus 9, 14. Ele diz: quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte. Atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Eu lhe pergunto, água do batismo de João ou sangue de Jesus? É o seu sacrifício que vai lhe purificar ou foi o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário? Tem dúvida? Vamos ler de novo. Quanto mais então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará. O sangue de Cristo purificará a nossa consciência do nosso erro, que o batismo de João agora só serve para lavar o corpo, tirar a sujeira do corpo. Mas pastor, isso é uma blasfêmia? Não. Blasfêmia é você negar isso aqui, ó. Blasfemar é você negar o sacrifício de Cristo. Blasfemar é você dizer que o sangue de Cristo não tem poder. Batizar é você dizer que o sangue de Cristo não purifica a sua consciência de pecados, ok? Purifica. Então, acha pouco? Vamos aqui agora. Vamos a Hebreus, ainda no capítulo de número 10. Hebreus 10 e o versículo 22. Olha só. Hebreus 10, 22. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero, renovado, purificado, transformado, regenerado pela palavra, não por água, não pelo batismo de João, mas pela palavra de Cristo,
aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Eita glória! Com água pura. Pastor, eu nunca li isso aqui. Se eu li, eu nunca entendi. Ah, então quer dizer que não é o batismo de João que purifica a minha mente. Não é o batismo de João que lava a minha consciência. Não é o batismo em águas que me dá um novo nascimento, que eu morro ali. Nunca você vai morrer. Você pode se batizar 100 vezes em qualquer denominação. A mais santa, né? A mais santinha que queira dizer. Você pode se batizar no batismo de águas lá. Não vai ser purificado a sua mente. Só vai molhar o corpo externo. Não vai atingir a sua consciência. Só vai lhe purificar da sujeira do corpo. Agora aqui sim. Vamos ler de novo. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Água pura. O que é a água pura? O que é a água pura? É a palavra. É a palavra, ok? A água pura é a palavra. Agora, uma coisa importante aqui. Vamos aqui, outro detalhe. Olha só, a água pura. Eu vou levar você aqui para João, capítulo 4. João, capítulo 4 e o versículo 14. João 4, 14. Já dá para entender agora o que é água pura? Olha só. Será que a água pura é o batismo de João? Aquela água suja do tanque batismal, a praia, a água suja, né? Os rios poluídos, será que é água pura? Ou já purificaram a água para você se lavar ali? Não, não é o tanque batismal. Não é o batismo de João. A água pura é isso aqui, ó. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A água pura, a palavra. A água pura é a palavra. Ainda em João, João capítulo de número 7. Olha só que coisa maravilhosa. João capítulo 7, versículo 38. João 7, 38. Olha, João 7, 38 diz assim, ó. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, água pura, palavra, palavra. Quem crê em mim e for batizado. É assim que Jesus está dizendo, que Jesus ensinou? Não. Quem crê em mim, basta crer. É a fé, basta crer. É o suficiente o crer. A água não purifica. O batismo de João não purifica. O que purifica é a água pura. A palavra de Cristo. A palavra de Cristo. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Olha só o que é água pura. É o Espírito. Quem crê nele, crê na palavra, receberia o Espírito, esta água pura, a purificação através do Espírito Santo. Mas tem ainda no livro de Apocalipse, capítulo de número 22 e o versículo de número 17, que diz, Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Beber de graça da água da vida. Beber do Espírito. Beber da palavra. Ok? Então, venha. Venha. Se você tem sede, venha. Se tem falta de conhecimento, venha.
Se tem falta de entendimento, venha, porque você bebeu. Agora o Espírito vai começar a lhe revelar que não é, ó o dedão, não é o batismo de João que purifica, que faz você morrer, que faz você reviver, mas é o batismo com o Espírito Santo. Na verdade, 1 Pedro, deixa eu voltar lá, 1 Pedro, capítulo de número 3, e o versículo 21, né? 1 Pedro 3, 21, esse batismo aqui, né? Esse que ele diz aqui, olha, e isso é representado pelo batismo que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo. Rapaz, é impressionante como a igreja, a religião evangélica, não vê isso e não ensina isso, porque não tem coragem de ensinar. Você tem que ser liberto de placa de igreja, tem que ser liberto de sistema religioso, tem que ser liberto de cobertura, né, de pastor presidente. Você tem que ser liberto disso, para dizer que água, agora, que batismo com água, só vai atingir a sujeira do teu corpo externo, para limpar o teu corpo, a tua pele de sujeira, que o que limpa, o que purifica, o que santifica, o que transforma, o que faz do pecador remir seus pecados é o Espírito em Cristo, é o batismo com o Espírito Santo, é a água pura, é a lavagem pela palavra de Cristo. Isso sim, mas a igreja vê isso e oculta e esconde isso, né? Para manter preso, cativo, para manter sobre escravos, né? Dentro de um sistema que escraviza a mente. Mas quando você percebe, quando você lê e você entende, você é liberto desse sistema religioso. Na verdade, este versículo aqui, que eles ensinam nas escolas dominicais, nos seus púlpitos, os pastores ensinam nos seus púlpitos, este versículo aqui nega, né, de que o rito do batismo de João tem algum efeito em si, ok? Então, isto aqui nega totalmente, porque este batismo de água hoje só vai retirar a sujeira do seu corpo, ok? Então, voltando lá, para Mateus 28 e o 19, nós já entendemos que Jesus aproxima-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. E o 19 diz: portanto, ide, façam discípulos a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, batismo sem Paulo aqui, sem Paulo. Circuncisos, judeus, Atos dos Apóstolos, houve batismo com água? Houve. Por quê? Porque eles não tiveram entendimento. Paulo foi batizado? Foi. Paulo fez alguns rituais da lei? Sim. Mas depois que Paulo teve o entendimento completo, ele diz: Cristo não... Olha só, vamos ver aqui. Olha o que é que Paulo diz. 1 Coríntios, para a gente concluir, né? Ele diz, 14, que espiritual, quem conheceu. Ele diz: Cristo não me enviou a batizar. 1 Coríntios capítulo 1, ok, versículo, olha só, aqui ó, capítulo 1, versículo 17, para a gente concluir. Pois Cristo não me enviou para batizar, pronto, mas para pregar o evangelho da graça, aos gentios, a nós, sem cerimonialismo, sem rituais, ok? Não com palavras de sabedoria humana, sem a lei de Cristo, sem a lei de Moisés, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Então, Cristo não me enviou para batizar, ok? Aqui é o entendimento completo agora da graça. Então, quando você entende isso, você percebe que Atos dos Apóstolos, ali houve batismo, porque estava em transição. A antiga aliança estava deixando a sua glória, desvanecendo, e estava assumindo agora a nova aliança.
a glória eterna permanente, ok? E o batismo em águas estava perdendo o seu valor, o batismo de João, e agora Cristo com Paulo na graça, ensinando o batismo com o Espírito Santo, o lavar da palavra, o lavar do Espírito Santo, o novo nascimento. Amém? Então, firme com Jesus. Se você gostou desse estudo, lhe edificou, dá um joinha aí, ok? Dá uma ajuda no canal, compartilha aí com um amigo, uma amiga teu que está querendo sair do sistema, certo? Tem dúvida sobre dízimo, tem dúvida sobre ceia, Páscoa, tem dúvida sobre batismo com água, está recebendo a graça, ajuda aí com esses vídeos em nome de Jesus. Mas dá um like e compartilha, ok? Se inscreve no canal para a gente moer esta bênção, estas pérolas da graça. Então, que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando com todas as sortes de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Amém.